Ei, pessoal! Hoje à noite vamos viajar para um tempo antigo, um tempo de reis, profetas e uma rainha muito perigosa. Imagine isso. O ar cheira a incenso queimado, os corredores do palácio são frios como mármore, e há uma mulher sentada no trono que não acredita no Deus de Israel, mas acredita firmemente que pode mandar matar quem acreditar. Essa é Jezabel. E sim, ela vai dar trabalho. Você está ali parado entre colunas de pedra, ouvindo o eco dos passos no palácio de Samaria. O rei Acabe está sorrindo, mas há algo estranho nesse sorriso. Talvez seja medo, ou talvez seja do fato de que ele acabou de se casar com Jezabel, filha do rei de Tiro et Baal. É o nome dele já entrega, o cara é devoto de Baal, o deus dos cananeus. E adivinha, Jezabel também. A cerimônia foi bonita, claro. Ouro, púrpura, danças e sacrifícios. Mas não foi exatamente santa. Você sentiu na pele. Algo no ar parecia errado, como se uma sombra tivesse descido sobre a terra de Israel, no exato momento em que Jezabel disse sim. E, desde então, as coisas começaram a mudar, e não para melhor. Ela é inteligente, você percebe logo. Andando pelos jardins, ouvindo os servos comentarem, você nota que Jezabel tem uma presença poderosa. Mas não é só carisma. Ela é estrategista controladora. E o pior, não teme o Senhor. Para ela, esse Deus de Israel é apenas um entre muitos. Um Deus que precisa ser silenciado. Enquanto você caminha pelas ruas da cidade, nota mudanças discretas. Altares de Baal sendo erguidos em locais públicos. Imagens de Aserá sendo colocadas em bosques sagrados. Profetas do Senhor estão desaparecendo um a um. Você ouve sussurros à noite. Alguns fugiram, outros. Ninguém sabe. E Jezabel anda mais sorridente do que nunca. Acabe o rei parece enfeitiçado. Onde antes havia um homem que ao menos ouvia os profetas de Deus, agora há apenas um eco da vontade de Jezabel. Ele assina decretos que ela escreve. Ele constrói templos que ela idealiza. Você vê com os próprios olhos um palácio dedicado a Baal sendo construído com recursos do povo de Israel. A idolatria virou política oficial, e bem questionar isso em voz alta não é exatamente saudável. Num desses dias, você vê algo que não esquece. Um grupo de homens cobertos de pó e cansaço é trazido acorrentado até o portão do palácio. São profetas. Profetas do Deus Altíssimo. Jezabel os observa de sua sacada com um olhar gelado. Ela não diz nada, apenas faz um gesto discreto com a mão. Você desvia o olhar. O som que ouve depois é melhor não descrever. Ainda assim, há quem resista. Nos cantos escuros você ouve orações sussurradas. Alguns poucos sacerdotes escondem rolos da Torá como se fossem tesouros. A fé está viva, mas fraca como uma vela em noite de tempestade. Você vê Jezabel cruzando o salão do trono. Ela veste azul e dourado, coroa alta olhos que parecem ler sua alma. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Um sussurro dela vale mais que 1000 ordens de outro. Ela tem poder e sabe usá-lo, mas não é um poder abençoado. Você sente isso como se sua presença carregasse o peso de muitos pecados. E aqui vai o aviso, tá? Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação. Sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Mesmo que pareça que o mal está vencendo, não está. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. E me conta aí nos comentários de onde você é e que horas são agora onde você está. Agora apague as luzes. Pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Você está no meio da história. Jezabel ainda é nova na corte, mas já é uma tempestade prestes a explodir. E você? Bem, você está assistindo de perto como um espião do bem, testemunhando o começo de um reinado que vai abalar Israel. Enquanto o sol se põe por trás dos muros de Samaria,
você sente que algo está mudando. O povo parece dividido. Alguns se ajoelham diante de Baal. Outros olham para o céu esperando uma resposta do Deus que agora parece tão distante. E você se pergunta onde está o Senhor? Por que ele permite que tudo isso aconteça? Mas espera, porque essa história está apenas começando. Você acorda no mesmo palácio e o cheiro é diferente. Não é mais o aroma das ofertas queimadas ao Senhor que costumavam subir dos altares. Agora o ar está pesado, com resinas doces de mais incensos, que fazem seus olhos arderem e seu estômago virar. São os rituais de Baal e Azerá. Jezabel não perdeu tempo. Com a permissão, ou melhor, a passividade de Acabe, ela espalha seus deuses como perfume enjoativo por toda a terra. Você sai para caminhar pelas ruas de Samaria e percebe o quanto tudo mudou. Onde havia simplicidade agora, há ostentação. Os antigos lugares de culto a Deus estão abandonados, tomados por ervas pichados com símbolos estranhos. Em seus lugares foram erguidos postes sagrados, imagens esculpidas altares, onde homens e mulheres realizam rituais. Bem digamos que são muito diferentes do que você aprendeu nas histórias de Moisés e Davi. Na praça central, Jezabel organizou uma celebração pública para Baal. Você observa de longe, enquanto dezenas de sacerdotes vestidos com túnicas bordadas cantam hinos, derramam sangue de animais, às vezes de humanos, e dançam em transe. As multidões aplaudem. Você quer gritar, quer dizer, parem. Isso não é a verdade, mas todos parecem encantados, ou talvez com medo. Porque há algo que você percebe rapidamente. Jezabel não apenas promove sua fé, ela suprime qualquer outra. A adoração ao Senhor virou crime não declarado. Não há prisões oficiais, não há julgamentos, mas os profetas estão sumindo. Famílias inteiras se escondem para adorar em segredo. Os fiéis andam cabisbaixos como se o céu tivesse se fechado. Você entra num beco escuro e ouve vozes. Um grupo de homens cochicha sobre esconder-se nas cavernas, sobre um homem chamado Obadias, que ainda teme ao Senhor e está ajudando alguns profetas a se manterem vivos. O medo é real, mas também a fé. Ela ainda existe. Ela apenas está sendo forçada a sobreviver no subterrâneo. Enquanto isso, Jezabel brilha. No palácio você a vê rodeada de adivinhos, feiticeiras, músicos exóticos e artistas trazidos de Sidom. Ela construiu um templo para Baal com colunas altas e ouro importado. Uma estátua gigante de Baal ocupa o centro. Jezabel manda pintar murais contando a glória de seus deuses. Crianças são levadas para serem ensinadas desde cedo nos costumes fenícios. A cultura está sendo reescrita. A história de Israel está sendo apagada e reprogramada. E Acabe ele aparece cada vez menos. Quando o faz, parece distante, como se fosse um convidado em seu próprio reinado. Ele assina decretos, mas você sabe que as ideias vêm dela. Ele apenas obedece. Não é má pessoa, você acha. Só é fraco. Jezabel viu isso e usou. Você começa a entender o plano dela. Jezabel não está interessada apenas em expandir sua religião. Ela quer substituir a identidade de Israel. Quer transformar o povo escolhido por Deus em uma cópia de sua terra natal, Tiro, Sidom, Canaã. É mais que idolatria. É dominação cultural, espiritual, total. Mas mesmo no meio disso tudo, há pequenos sinais. Você conhece uma senhora que se recusa a sacrificar ao novo Deus. Ela cuida de uma figueira e toda noite ora ao Senhor olhando para o céu, esperando a redenção. Você vê um garoto escondendo um rolo antigo da lei dentro de uma caverna. Um casal troca alianças dizendo, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em sussurros claro, a fé está ferida, mas viva. E Jezabel está cada vez mais poderosa. Seus profetas comem à sua mesa. São 450 de Baal, mais 400 de Aserá. O templo virou centro político. Nada se decide sem os oráculos. Você ouve Acabe dizendo a um ministro: consulte os sacerdotes de Baal,
antes de tomarmos essa decisão, como se eles fossem a boca de Deus. Você volta à praça central. Um menino pequeno está brincando com um ídolo de barro. Uma mulher conta a ele uma história sobre como Baal fez chover sobre a terra. Você sente um nó no estômago. Isso é o futuro de Israel. Uma geração inteira que crescerá sem nem saber o nome do Senhor. Jezabel sorri da sacada do palácio, enquanto o povo canta e dança em honra a seus deuses falsos. Ela acredita que venceu, que o Deus de Israel foi derrotado, ou pior ainda, que ele nunca existiu. Mas você sabe melhor. Você lembra dos milagres, das histórias, das promessas. Você sabe que o Senhor não esquece seu povo, e que ele não vai deixar isso continuar por muito tempo. E aí, entre as vozes abafadas do povo, você ouve alguém mencionar um nome que ressoa como trovão em meio ao silêncio espiritual da nação. Elias. Mas essa já é outra parte da história. Você está de volta ao palácio, observando a corte se mover como um teatro bem ensaiado. Os servos correm, os guardas marcham, e no centro de tudo está Acabe o rei. Mas não se engane, ele pode estar usando a coroa, mas o verdadeiro poder, você já sabe onde está. Sentada ao lado dele com o queixo erguido e um sorriso misterioso nos lábios está Jezabel. Acabe tem o sangue real, mas Jezabel tem o pulso firme. Você começa a notar os padrões. Quando Acabe fala, ele hesita. Quando Jezabel fala, ela ordena. O rei ainda tenta manter alguma aparência de piedade, menciona o Deus de Israel, em cerimônias, cita leis antigas em discursos, mas tudo soa vazio, como se ele mesmo não acreditasse no que está dizendo. E francamente, ninguém acredita. No fundo você sente que Acabe gostaria de ser um bom rei, mas a verdade é que ele é fraco. E Jezabel, ela tem um talento raro, ela identifica a fraqueza de longe, e quando encontra, domina. Você os observa em reuniões. Acabe tenta tomar decisões, mas sempre lança um olhar para Jezabel buscando aprovação. Às vezes, ela nem precisa falar. Um levantar de sobrancelha, um toque no ombro, e pronto, o rei recua. É como se ela fosse o verdadeiro trono, e ele apenas a almofada que o sustenta. Não que Acabe perceba, ele gosta dela, talvez até a admire. Afinal, Jezabel é inteligente, culta, ousada, mas também é implacável. Onde o rei hesita, ela age. Onde o rei teme, ela atropela. E isso se reflete em tudo ao redor. Você caminha pelas ruas de Samaria e vê as mudanças se aprofundando. Antigos escribas foram substituídos por conselheiros de Jezabel. O conselho real agora inclui sacerdotes de Baal e Aserá. A economia é direcionada para os templos pagãos, enquanto os pobres sofrem com impostos e fome. Ninguém ousa reclamar. Você já viu o que acontece com quem levanta a voz. Numa tarde quente, você testemunha uma cena marcante. Um agricultor simples se ajoelha diante do rei, pedindo alívio nos impostos. Acabe parece tocado. Por um instante ele hesita, mas Jezabel entra na sala. Ela escuta, se aproxima lentamente e apenas diz: a terra precisa de sacrifícios, não de choramingos. Acabe suspira. Ele assina o decreto. O agricultor sai humilhado. Você se pergunta como um homem que carrega o legado de Davi e Salomão pode se dobrar assim. Talvez a resposta esteja na própria identidade de Acabe. Ele é um rei, nascido na casa de Onri, uma linhagem que já vinha se afastando de Deus. E Jezabel, ela só acelerou o processo, como uma maré que aos poucos vai levando tudo. E aqui está a ironia: Jezabel nunca precisou de força militar para dominar. Ela usou charme e inteligência e um profundo desprezo pela fé de Israel. Você ouve soldados dizendo que preferem receber ordens dela a obedecer a Acabe. Servos a elogiam pelas costas. Mesmo alguns anciãos da cidade parecem hipnotizados. É como se o reino inteiro estivesse sob um feitiço. Mas há um detalhe que você não ignora: o olhar de Jezabel. Por trás daquele brilho, nos olhos você percebe uma inquietação. Talvez seja orgulho.
Ou talvez seja o medo de que em algum lugar ainda haja um resquício da fé verdadeira. E esse medo é real, porque apesar do controle que ela tem, Jezabel não consegue apagar a memória do Deus de Israel. Você ainda encontra pergaminhos escondidos, salmos rabiscados em pedaços de madeira, histórias sendo sussurradas à noite. Ainda há fiéis, e você é um deles. E sabe o que mais você sente que algo está prestes a acontecer? Uma virada, como o silêncio que precede a tempestade. Jezabel acha que venceu o que destruiu a fé do povo. Mas você sabe que Deus nunca fica em silêncio por muito tempo. De volta ao palácio, Jezabel serve vinho ao marido e comenta casualmente: o povo ainda sussurra o nome do Senhor. Acabe ri sem graça. Deixe-os sussurrar, desde que não gritem. Mas Jezabel não ri. Ela sabe que fé sussurrada pode virar grito, e sabe também que não pode matar uma promessa feita por Deus. Você caminha até os portões da cidade ao entardecer. O céu está vermelho como sangue, e o vento sopra diferente. Você sente, algo está chegando. Um profeta, talvez, uma palavra, um sinal, porque por mais forte que uma rainha pareça, por mais fraco que um rei se torne, Deus ainda reina, e ele está prestes a falar. O dia começa com um calor seco e um céu limpo demais, aquele tipo de azul sem nuvens que faz a pele arder só de olhar. Mas você sabe que o calor que se aproxima não vem do sol. Vem de um homem, um profeta, e não um profeta qualquer. Elias. Você ouve o nome dele ecoando por toda a cidade. Não em praça pública, claro, ninguém é maluco o suficiente para gritar esse nome perto dos soldados de Jezabel. Mas nos becos, nas casas escuras, nas cavernas fora da cidade, o nome corre como fogo seco: Elias está aqui. E ele não está de brincadeira. Você o vê pela primeira vez numa manhã tensa. Ele caminha firme pelas ruas de Samaria sem medo, como se soubesse exatamente o que veio fazer. Não usa túnicas ricas nem carrega cetros ou ouro. Só um manto grosso desgastado pelo tempo e olhos que parecem olhar direto para a alma. As pessoas saem do caminho, algumas por respeito, outras por puro pavor. E você está lá bem atrás dele quando Elias atravessa os portões do Palácio Real. Os guardas hesitam. Ele apenas ergue a mão e diz: deixem-me passar. Tenho uma mensagem do Senhor. Algo na voz dele, talvez o tom, talvez a autoridade invisível, faz com que até os soldados de Jezabel recuem. E num instante Elias está diante de Acabe. E Jezabel não está ali. Talvez o destino soubesse que naquele momento era melhor deixá-la longe. Acabe levanta os olhos surpreso. E Elias diz sem cerimônia: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, exceto quando eu disser. Você sente o impacto dessas palavras. A sala fica em silêncio. Um silêncio denso, cortante. Acabe engole em seco. Elias não espera resposta. Ele se vira, caminha com a mesma firmeza com que entrou e desaparece pelas portas do palácio. Você fica parado em choque. Não por medo, mas por outra coisa: esperança. A seca começa dias depois. Primeiro, uma leve mudança no ar. Depois, os campos murcham. As fontes secam. Os riachos viram poeira. E Jezabel finge que está tudo bem. Manda trazer água de longe, organiza festas mesmo assim. Mas você vê o suor em sua testa. Ela sabe o que está acontecendo. E sabe de quem foi a voz. Encontrem Elias, ela ordena. Mas Elias sumiu. Você ouve histórias que ele foi alimentado por corvos perto de um riacho, que depois se escondeu com uma viúva em Sarepta, onde o azeite e a farinha não acabavam. Milagres, coisas que Jezabel jamais entenderia, porque seu mundo é baseado no controle, e Elias serve a um Deus que opera acima de qualquer lógica humana. E enquanto a seca se arrasta, a fome bate à porta do povo. Jezabel perde a compostura. Começa a perseguir ainda mais ferozmente os profetas. Você vê soldados vasculhando casas, queimando rolos sagrados, levando homens e mulheres algemados. Ela quer respostas, quer controle, mas o céu continua seco, e o povo
começa a lembrar de Deus, não de Baal. Porque Baal, o deus da chuva, está estranhamente calado. Você ouve as orações voltando. Sussurros virando palavras. Palavras virando gritos. Gente clamando em público. O Deus de nossos pais nos ouve. E Jezabel, mais furiosa do que nunca, ela sabe que está perdendo. Não nas ruas ainda tem o exército, não no palácio ainda manda e desmanda. Mas no coração das pessoas, a rachadura começou. Você sabe o que vem agora. O embate final está se formando, porque Elias vai voltar. E quando voltar, não será apenas com palavras, será com fogo. Mas isso é para depois. Você sente no ar que está chegando a hora. O céu continua sem uma gota d'água, as plantações já são só lembrança, e até os animais estão começando a desaparecer. Mas no meio de todo esse desespero, há uma expectativa elétrica, como quando o palco escurece antes de a cortina se abrir. E o protagonista já está de volta, Elias. Ele reaparece como um trovão num vale seco. Você escuta o burburinho pelas ruas. Ele voltou. O profeta voltou. E não é só isso. Elias quer um confronto. Você acompanha de longe quando ele se apresenta diante de Acabe novamente. O rei está pálido, mais magro, com a barba desalinhada, um reflexo da seca e do caos que o reino virou. Mas ainda tenta manter a pose. Quando vê Elias, ele cospe veneno. É você, perturbador de Israel. E Elias, com aquele olhar que parece atravessar as paredes do palácio e tocar o céu, responde: eu não sou o perturbador de Israel. Quem está causando tudo isso é você e a casa de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram Baal. Silêncio. Respiração presa. Elias continua: agora mande reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo. E traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Vamos acabar com isso. E você sabe, é o ultimato. Dias depois você está lá, no alto do Monte Carmelo, junto com uma multidão exausta com a pele queimada pelo sol e os olhos secos de tanto esperar. Mas os olhos estão voltando a brilhar, porque Elias está ali, sozinho, contra 850. O povo se aproxima. Alguns estão desconfiados, outros esperançosos. E Elias sobe numa rocha, ergue os braços e grita: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. Silêncio de novo. Ninguém responde. Porque no fundo, eles ainda têm medo. E então Elias propõe o desafio: tragam 2 novilhos, um para os profetas de Baal e um para mim. Cada lado prepara um altar, mas não colocará fogo. Aquele que responder com fogo do céu, esse é Deus. Você sente a tensão no ar como um elástico prestes a estourar. Os profetas de Baal começam. Dançam, cantam, cortam-se com facas, gritam, rodopiam. Desde a manhã até o meio-dia, nada, nenhum fogo, nenhum som, nenhuma resposta. Elias observa e pela primeira vez o sarcasmo escapa. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado no banheiro. O povo ri, alguns com culpa, outros com alívio, porque é a primeira vez em muito tempo que alguém ousa rir da idolatria e sobrevive. Chega a hora de Elias. Ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstrói o altar do Senhor, que estava em ruínas. Você percebe o significado. O altar é mais que pedras, é identidade, é arrependimento, é restauração. Ele coloca o novilho em cima. E então faz algo ainda mais insano, manda jogar água no sacrifício. 1, 2, 3 vezes. Tudo fica encharcado. Um fosso se forma ao redor. E então ele ora. Simples, direto, sem espetáculo. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba
que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E antes que o eco de sua voz desapareça, Folgal, você vê com seus próprios olhos. O céu se abre, e uma chama desce com fúria. Consome o novilho a lenha, as pedras a água, até o chão. E o povo, o mesmo povo que estava dividido, morno, paralisado, cai com o rosto em terra e grita: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você se junta a eles, ajoelha-se, chora, porque depois de tanto tempo, Deus falou. E Elias não perde tempo. Ele ordena: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Você os vê sendo levados. Jezabel não está ali. Mas o que acontece nesse dia, ela sentirá como um soco no peito. E enquanto o povo se levanta e começa a limpar as cinzas, Elias sobe ao topo do monte. Ele diz a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o barulho de chuva. E você ergue os olhos, e lá no horizonte, uma nuvem se forma. A primeira gota cai com um som que você quase não reconhece. Um pingo suave e solitário, depois outro, e então uma chuva repentina pesada, como se o céu estivesse suspirando depois de 3 anos preso no silêncio. Você está encharcado em segundos, mas ninguém se importa. Todo mundo ri, chora, se abraça. Gente que não se olhava mais nos olhos agora, dança na lama como criança. Você sente isso não só na pele, mas na alma. Deus respondeu. Acabe está lá também, encharcado, confuso, sem palavras. Elias ao seu lado sussurra: sobe na carruagem e volta para o palácio, antes que a chuva te impeça. Acabe obedece, porque naquele momento ele sabe que não manda em nada. E você vê Elias corre. Sim, ele corre na frente da carruagem do rei, como um mensageiro, como alguém que anuncia que o Deus verdadeiro está voltando à cidade. Você volta para Samaria com o povo. Agora tudo tem um brilho diferente. As ruas molhadas parecem mais largas, as casas mais vivas, até os rostos mais limpos, embora ainda sujos de barro. É como se a água tivesse levado embora por um instante a escuridão dos últimos anos. Mas nem todos comemoram. Jezabel ouve a notícia na manhã seguinte. Está sentada em seus aposentos cercada de perfumes e incensos, tentando disfarçar o cheiro da poeira da derrota. Quando Acabe chega encharcado, sujo, e conta tudo desde o desafio no Carmelo até o fogo, e os profetas mortos, ela não grita, não chora, não amaldiçoa. Ela promete. Você a escuta dizer com a voz fria como mármore: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com Elias o que ele fez com meus profetas. É isso. A Guerra Santa agora tem um alvo único. E você percebe que algo mudou dentro dela. Antes, Jezabel jogava pelas sombras, manipulava, sussurrava no ouvido do rei. Mas agora, ela está com raiva. Ela foi humilhada, publicamente, espiritualmente, e isso para ela é imperdoável. Você corre até onde Elias está escondido numa caverna simples. Ele já soube da ameaça, mas o que te surpreende é o que encontra um Elias com medo. Sim, aquele mesmo Elias que orou fogo do céu, que enfrentou centenas de profetas sozinho. Agora está desanimado, sentado numa pedra com os olhos perdidos, sussurrando: já chega, Senhor, leva a minha vida. Não sou melhor que meus pais. Você se senta perto dele em silêncio, porque mesmo os mais fortes, os mais ousados, às vezes quebram, e Elias agora está quebrado. Mas Deus, Deus não deixa que a história termine assim. Elias adormece exausto, e um anjo aparece. Simples assim. Você mal consegue acreditar, mas vê o anjo, toca Elias e diz: levanta e come. E diante dele há pão assado sobre pedras e um jarro de água. Elias come, dorme de novo. O anjo volta, come de novo. A viagem é longa, e você sente que aquilo não é só uma refeição. É restauração. Elias se levanta, come, bebe, e caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus falou com Moisés. Você o acompanha
E quando chegam, ele entra numa caverna. Ali, algo sagrado acontece. Deus pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" E o profeta responde: "Tenho sido zeloso. Mas destruíram teus altares, mataram teus profetas e eu sou o único que restou. Estão tentando me matar também." E então vem o momento, a revelação. Deus diz: "Sai e fica na montanha, na minha presença." Você se esconde num canto e observa. Primeiro um vento violento rasga as pedras, mas Deus não está no vento. Depois um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Depois fogo, mas Deus não está no fogo. E então, um sussurro suave. Você sente. É Ele. É a voz de Deus. Elias cobre o rosto com um manto. Sai da caverna. Escuta em silêncio o Deus que não vem só com trovões, mas também com ternura. Deus fala de novo: "Ainda tenho 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal." Você não está sozinho. E você sente isso como se fosse para você também. Que mesmo no tempo mais escuro, Deus sempre tem um remanescente, um plano, um fio de esperança. E então Elias recebe uma nova missão. Vai ungir reis. Vai encontrar Eliseu, seu sucessor. E Jezabel. A rainha má não viu o fim ainda. Mas ele virá. E o céu vai escrever cada linha. O tempo passa, mas a tensão não desaparece. Jezabel continua no trono maquiada poderosa, cercada de luxo e bajuladores. Mas algo nela mudou. É como uma serpente ferida, mais perigosa, mais silenciosa. Você sente que ela está esperando a hora certa para atacar de novo. Enquanto isso, Elias segue seu caminho. Você está ao lado dele quando ele encontra Eliseu. O rapaz está arando a terra, suando sob o sol forte, concentrado no trabalho, como se nada mais existisse. Elias não diz uma palavra, apenas se aproxima e lança o seu manto sobre ele. Um gesto simples, mas com um peso celestial. Eliseu para, olha para Elias e entende tudo. Sem hesitar, corre atrás do profeta. "Deixa-me dar um beijo de despedida nos meus pais e então irei contigo." Elias apenas responde: "Vai, mas lembre-se do que eu te fiz." Você observa Eliseu voltar, matar os bois, quebrar o arado e usar a madeira para cozinhar a carne. Ele distribui tudo ao povo e parte com Elias. É o tipo de decisão que não tem volta. E nesse gesto, você vê algo que Jezabel jamais entenderia: rendição total. Com Eliseu ao lado, Elias parece mais firme. Não está mais sozinho. E juntos eles seguem ungindo reis, desafiando governantes, reacendendo a fé em cada vila por onde passam. Mas Jezabel, ela não desapareceu. Está apenas observando, esperando o momento de se vingar. Um dia você ouve o nome dela de novo, sussurrado pelos corredores do palácio. E Jezabel está preparando algo. E você sente no peito aquele velho frio que só ela consegue provocar. É nesse clima que a próxima história começa. O rei Acabe, sim, aquele mesmo, se encanta por um pedaço de terra ao lado de seu palácio. É a vinha de um homem chamado Nabote. Você passa por ela todos os dias, simples, bem cuidada herança de família. Nabote ama aquela terra mais do que qualquer ouro. Quando Acabe oferece comprá-la, Nabote recusa com firmeza. "Deus me livre de dar a herança de meus pais." Você acha bonito? Honesto. Mas Acabe volta para casa emburrado. Sim, o rei de Israel age como uma criança birrenta. Se tranca no quarto, vira o rosto, recusa comida. E Jezabel, que não suporta recusas, entra em ação. Você a vê entrar nos aposentos do rei, com aquele sorriso de cobra e a voz doce. Porque está assim sem comer? Acabe conta tudo. Jezabel ouve, balança a cabeça e diz: "É assim que você reina sobre Israel, levanta. Come alguma coisa. Eu mesma te darei a vinha de Nabote." E com isso ela começa a tecer mais uma teia venenosa. Você a vê escrever cartas em nome de Acabe, seladas com o selo real. Ela as envia aos líderes da cidade de Nabote, com instruções claras: acusem Nabote de blasfêmia e o apedrejem até a morte. Sim, um assassinato planejado, um teatro cruel.
Dias depois, você escuta os gritos. Nabote é arrastado para fora da cidade e morto injustamente. E Jezabel, assim que recebe a notícia, vai até Acabe com um sorriso satisfeito. Vai tomar posse da vinha. Nabote está morto. Acabe desce até a vinha. Anda por ela como se nada tivesse acontecido. Mas você sente que algo está para acontecer. E acontece. Elias aparece outra vez. Você vê o profeta chegar até a vinha, com o rosto sério, o manto voando com o vento, e confrontar o rei. Mataste e ainda tomaste posse. Acabe empalidece. A voz de Elias corta como lâmina. Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o teu sangue. O silêncio cai como uma tempestade, e Elias não para. Ele fala do juízo de Deus sobre Acabe e sobre sua descendência. E então, ele menciona Jezabel. Também acerca de Jezabel o Senhor diz: os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel. Você sente um calafrio. Acabe ouve tudo calado. E por incrível que pareça, se arrepende. Anda de luto, se humilha diante de Deus. E por causa disso, o juízo é adiado, mas não cancelado. O fim ainda virá, mais cedo ou mais tarde. Você percebe que Elias está envelhecendo. Os cabelos ficam mais brancos, a voz mais calma, mas o fogo nos olhos, esse ainda queima. E agora ele tem Eliseu ao lado, aprendendo cada passo, cada gesto, porque a história está longe de acabar. Jezabel ainda reina, mas não por muito tempo. O tempo anda, devagar, como se o céu estivesse esperando o momento certo para derrubar o martelo. Você sente isso no ar, como quando uma tempestade se aproxima e as árvores ficam em silêncio. Jezabel ainda governa maquiada altiva, e sua influência continua como um perfume doce e venenoso. Mas o relógio celestial está marcando os segundos finais, mesmo que ela não saiba. Acabe, por outro lado, começa a se reerguer. O arrependimento dele foi real, mas não profundo o suficiente para mudar o coração. Você percebe isso quando ele se junta ao rei Josafá de Judá para uma nova guerra contra Ramote Gileade. Mais uma guerra, mais uma tentativa de poder, e mais uma vez sem consultar verdadeiramente a Deus. Mas o rei de Judá exige: não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos. Acabe revira os olhos. Você quase ri. Ele responde: há um, Micaías, mas eu o odeio. Ele nunca profetiza coisa boa. Você pensa: talvez porque não há muita coisa boa acontecendo ao seu redor, rei. Mesmo assim, Micaías é chamado. E quando chega, diz exatamente o que Acabe esperava, mas com sarcasmo. Quando pressionado a falar a verdade, ele solta a bomba. Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas sem pastor. Acabe fica irritado, claro, mas ignora. Prefere acreditar nos profetas bajuladores, nos que dizem o que ele quer ouvir. E mesmo com o alerta de Micaías, Acabe decide ir à guerra. Só que ele tenta algo, digamos esperto, vai disfarçado enquanto Josafá usa vestes reais. Você já sabe, não vai dar certo. Durante a batalha, um soldado inimigo atira uma flecha ao acaso. Só que ela encontra exatamente a abertura da armadura de Acabe. Ele cai ferido dentro do carro. A batalha continua. O sol se põe. E Acabe morre com o sangue escorrendo pelo chão da carruagem. Você observa em silêncio, já sabendo o que vai acontecer depois. O carro ensanguentado é levado de volta a Samaria, lavado à beira da piscina da cidade. E ali, os cães lambem o sangue do rei, exatamente como Elias profetizou. Você escuta os murmúrios nas ruas. As mulheres choram, os homens cochicham. E Jezabel, ela finge que nada aconteceu. Agora viúva, ela passa a influenciar seu filho, o novo rei, Jorão. Você vê o trono continuar sob o mesmo espírito: orgulho, idolatria, manipulação. Jezabel está mais discreta, mas seus olhos continuam atentos, sempre calculando, sempre vigiando. Só que em outro canto do reino, o cenário muda. Você está com Elias quando ele parte em sua última caminhada. Ele sabe, você sabe, o momento chegou.
O céu o chamará de volta, e ele vai, sem morrer, sim. Acontece algo que você jamais esquecerá. Enquanto ele e Eliseu caminham, conversam, riem de lembranças antigas, de lutas enfrentadas, de orações respondidas. De repente, um carro de fogo aparece. Cavalos de fogo o separam, e Elias é levado para o céu, num redemoinho. Você vê tudo. O vento forte, a poeira subindo. Eliseu gritando: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E então, silêncio. Elias se foi, mas seu manto cai. Eliseu o pega, e algo passa para ele, algo invisível mas real, o poder do Espírito de Deus. Você vê Eliseu voltar e fazer milagres ainda maiores, curar, ressuscitar, multiplicar, purificar. Mas ao fundo, a sombra de Jezabel permanece, ainda ali nos palácios, nos banquetes, nas ordens frias e mortais. Um dia você escuta Eliseu mandar um de seus servos ungir um novo comandante militar, Jeú. Unja o rei de Israel, e depois corra. Não pare para conversar. Você sabe o que isso significa. Jeú era conhecido, um guerreiro implacável, leal a Israel, mas com uma fúria que ardia no peito. Quando ele é ungido, a mensagem é clara. Assim diz o Senhor: te ungi rei sobre Israel. Tu destruirás a casa de Acabe, vingarás o sangue dos profetas e dos servos do Senhor. Os cães comerão Jezabel em Jezreel. Você sente o chão tremer com essas palavras. Jeú não espera. Monta em sua carruagem, cavalga como um furacão. E todos sabem o juízo está vindo com rodas de fogo. Jorão, o filho de Jezabel, tenta enfrentá-lo. Mas quando o vê, grita: Jeú é paz. E Jeú responde: como pode haver paz com as prostituições e feitiçarias de tua mãe, Jezabel? A flecha de Jeú atravessa o coração de Jorão. Ele cai morto. O corpo é lançado no campo de Nabote. Sim, no mesmo campo. Você quase não acredita, a história se fecha em círculos perfeitos. Mas ainda falta ela, Jezabel. Você sente o ar mudar quando Jeú se aproxima de Jezreel. É o tipo de silêncio que aparece antes do trovão. Um silêncio tenso, pesado, como se o próprio céu prendesse a respiração. A cidade se agita, soldados correm, criados trancam portas, mães puxam filhos para dentro de casa, e no alto da torre do palácio, lá está ela, Jezabel. A rainha não treme, ela não corre. Você a vê de longe, no alto da janela como uma estátua. Ela se maquia. Sim, ela passa tinta nos olhos, ajeita os cabelos, escolhe suas joias com cuidado. Você entende, ela está preparando seu próprio palco final. Ela não pretende sair de cena em silêncio. Jeú entra nos portões da cidade como um raio. A poeira levanta atrás das rodas de sua carruagem. E quando ele olha para cima, lá está ela, a mulher que desafiou os profetas, matou inocentes, transformou reis em marionetes, encheu Israel de ídolos e feitiçarias. Ela olha para ele e diz com ironia: paz, Zinri, assassino de seu senhor. É um insulto pesado. Zinri foi um traidor no passado. Ela o compara a um traidor qualquer. Tenta envenenar com palavras como sempre fez. Mas Jeú não responde à altura. Ele não grita, ele apenas olha para cima e pergunta: quem está comigo? Você ouve o som de passos atrás dela. 2 ou 3 eunucos aparecem na janela, servos que a serviram por anos, que viram seus segredos, que conhecem seus planos, e que agora viram o vento mudar. Jeú diz: então joguem ela daqui. Você prende a respiração. Por um segundo tudo para, e então ela cai. Você não desvia o olhar. Jezabel, a rainha, que uma vez foi a mulher mais temida de Israel, agora despenca da janela do seu próprio palácio. O corpo bate no chão com um som seco. O sangue respinga nos muros, nas patas dos cavalos. Jeú não para. Ele pisa por cima com sua carruagem. Você não sente prazer. Só silêncio. Depois disso, Jeú entra, come e bebe. Parece quase absurdo uma refeição logo após uma execução. Mas no fundo, você sabe, a justiça foi servida mesmo que tardiamente.
Então Jeú se lembra, vão enterrá-la. Afinal ela é filha de Reion, mas quando os servos vão procurar o corpo, não encontram quase nada. Apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães a devoraram. Sim, exatamente como Elias profetizou. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel, e ninguém a sepultará. Você sente um arrepio. Não foi um fim heróico. Não foi uma morte de glória. Foi o fim de alguém que desprezou a justiça, que usou o trono para espalhar o mal, que zombou de Deus até o último segundo. E agora seu nome vira maldição. Com a morte de Jezabel, começa uma nova era. Jeú continua seu reinado, eliminando a casa de Acabe, destruindo os templos de Baal. O povo começa aos poucos a respirar de novo. É como uma brisa fresca depois de anos, num quarto fechado. Mas nem tudo é perfeito. Jeú também comete excessos. O coração de Israel ainda está ferido. Levará tempo para curar. Você caminha pelas ruas, vê as crianças brincando sem medo, os altares sendo desmontados, o povo cantando ao Deus verdadeiro. E mesmo assim, você sabe que a história da humanidade ainda repete ciclos, porque sempre haverá Jezabéis, disfarçadas de poder, de beleza, de influência. Sempre haverá aqueles que tentam substituir a verdade por conveniência, que adoram o que brilha e ignoram o que é eterno. Mas você também viu os Elias, os Eliseus, os Nabotes, os que não dobram os joelhos, os que permanecem firmes mesmo quando tudo desaba. E Deus nunca perde o controle, nem quando o trono parece ocupado pelo mal, nem quando os justos sofrem. Ele vê tudo. Ele escreve a história até os detalhes, e você agora entende. Jezabel não foi apenas uma personagem da Bíblia. Ela foi um alerta, um espelho do que acontece quando o coração humano se afasta de Deus e se rende ao orgulho, à idolatria, à sede de poder. E você sente profundamente que essa história não é só sobre ela. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Você se encontra caminhando pelas ruínas do que já foi um reino poderoso, onde Jezabel e seus jogos de poder deixaram marcas profundas. A poeira ainda levanta em redemoinhos e o cheiro do tempo passado mistura-se ao da terra molhada. É difícil imaginar que aquele cenário já foi palco de tanta luta e traição, mas também de fé e resistência. Enquanto você anda, pensa no legado deixado por Jezabel. Não é só a história da rainha má. É uma lição viva sobre o que acontece quando o orgulho e a manipulação dominam, mas também sobre o que acontece quando a coragem e a fé aparecem mesmo nos momentos mais sombrios. Você se lembra dos momentos em que Elias falou com você, das suas palavras cortantes e da sua chama interior. Como ele desafiou reis e reis, sempre apontando para a verdade e para Deus. E de Eliseu, que não perdeu essa tocha, levando a fé para frente com milagres e ações que pareciam impossíveis. Nesse momento você sente uma conexão muito mais profunda com essa história. Não é apenas uma narrativa distante, é uma parte viva do que significa confiar em Deus em meio à confusão e às provações. A trajetória de Jezabel é um lembrete para que você fique atento às tentações do poder do ego e da vaidade, que não permita que elas dominem seu coração, e também um convite para que você mesmo, quando tudo parece perdido, mantenha a fé e continue firme como Eliseu e Nabote. E sabe o que é mais interessante? Que mesmo com toda a escuridão, a luz nunca desaparece, porque Deus age no tempo certo, mesmo que você não veja imediatamente. Você sente uma brisa leve, como um sussurro vindo do passado, um convite para refletir sobre sua própria vida e escolhas, e um lembrete claro, independentemente de onde você esteja agora, de quão difícil seja o caminho, Deus está ao seu lado, te observando, protegendo e guiando. Antes de dormir, lembre-se disso. Faça sua oração. Peça proteção. Agradeça e peça um coração firme para enfrentar o que vier, porque cada noite é uma nova chance de recomeçar. E com isso a história de Jezabel se aproxima do fim, mas sua lição fica para sempre.
Você está no meio do turbilhão de mudanças que o reino de Israel vive após a queda de Jezabel. O sangue ainda não secou completamente das ruas, e o cheiro da justiça, ou da vingança, paira no ar. Jeú governa agora com punho firme, mas nem sempre justo. Você vê que o poder, mesmo quando tomado para corrigir erros, pode facilmente se corromper. Enquanto isso, as antigas práticas de idolatria tentam se esconder nas sombras, esperando a oportunidade certa para voltar. Você percebe que o coração do povo ainda está dividido. Eles querem liberdade, querem paz, mas também se apegam a tradições que não agradam a Deus. Eliseu continua sua missão agora com ainda mais autoridade e fé. Você está ao lado dele quando ele realiza milagres que desafiam a lógica, purificando águas, multiplicando alimentos, até mesmo ressuscitando mortos. É como se o poder de Deus fluísse através dele como um rio constante, trazendo esperança, onde antes só havia desespero. Mas a caminhada não é fácil. O ambiente político é tenso, as traições continuam, e você percebe que para cada passo de fé, há uma batalha contra as trevas internas e externas. Você sente isso no ar, um cheiro amargo de traição, medo e dúvida. E enquanto observa tudo isso, você se pergunta: onde você se encaixa nessa história? Será que, como Nabote, você teria a coragem de proteger o que é justo, mesmo diante da pressão dos poderosos? Ou será que, como Acabe às vezes, você tenta seguir um caminho fácil, mesmo sabendo que não é o correto? A história da rainha Jezabel não é só sobre uma mulher má, é sobre as escolhas que todos nós fazemos todos os dias, sobre os momentos em que precisamos decidir entre a verdade e a mentira, entre o medo e a coragem, entre a fé e a dúvida. Você sente que essa história te chama para ser melhor, para ser mais forte, para confiar mais em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E então, enquanto a noite avança, você percebe que a jornada está longe de acabar. A história continua dentro de você, em cada decisão, em cada oração, em cada momento em que você escolhe caminhar com Deus. Agora, antes de dormir, lembre-se mesmo, quando a escuridão parece mais densa, a luz de Deus nunca se apaga. Ela brilha dentro de você, pronta para guiar seus passos. Faça sua oração. Peça a Ele força, coragem e sabedoria. E durma tranquilo, sabendo que você nunca está sozinho. Você sente o vento frio da mudança soprando sobre Israel, enquanto Jeú consolida seu reino. O clima político é tenso. Mesmo com o poder em suas mãos, Jeú enfrenta resistência não apenas dos remanescentes da antiga casa de Acabe, mas também daqueles que se escondem atrás de fachadas de fé para manter seus próprios interesses. Enquanto isso, você observa como o povo começa a experimentar uma nova realidade. As práticas idolátricas e as corrupções que Jezabel tão habilmente alimentava estão sendo combatidas de maneira dura e muitas vezes violenta. Não há mais espaço para os altares de Baal e para as festas pagãs que antes envenenavam as mentes. Jeú, embora tenha cumprido a profecia de destruir a casa de Acabe, também mostra suas falhas. Você sente um misto de admiração e inquietação ao perceber que a justiça divina, ainda que rigorosa, não significa perfeição humana. Ele não segue inteiramente os caminhos de Deus. Sua mão é pesada e suas decisões muitas vezes impetuosas. A cena se torna ainda mais complexa quando você observa os profetas de Deus, que continuam a ser vozes solitárias em meio ao tumulto, clamando por arrependimento e fidelidade. Eliseu especialmente aparece como um farol de esperança. Com seus milagres e palavras firmes, ele inspira muitos a voltarem o coração para Deus. Você está lá com ele, sentindo o cheiro das madeiras queimadas dos altares destruídos e ouvindo os cânticos renovados do povo que busca um novo começo. Mas sabe que essa transição não é simples. Os corações humanos são teimosos. As sombras do passado ainda espreitam, tentando enganar e corromper. E é nesse cenário que você percebe algo fundamental. A verdadeira batalha nunca foi apenas entre Jezabel e Jeú, ou entre profetas e reis. A batalha é dentro de cada coração, inclusive o seu.
entre seguir o caminho da justiça ou sucumbir às tentações que sempre sussurram nas sombras. Você respira fundo, sentindo a responsabilidade que isso traz, porque assim como Jezabel usou sua beleza e astúcia para manipular as tentações da vida moderna, também se disfarçam de algo atraente e inofensivo. Mas há uma certeza que permanece firme: Deus está no controle. Ele vê além das máscaras e dos disfarces. Ele conhece o seu coração e está pronto para te guiar, se você permitir. Então, enquanto você se prepara para descansar, lembre-se: a história de Jezabel não é apenas um conto antigo. É um alerta vivo e um convite para você viver com integridade, coragem e fé, mesmo quando o mundo ao redor parece estar desmoronando. Feche os olhos, faça sua oração, peça a Deus que fortaleça seu coração e ilumine seu caminho. E deixe a paz divina te envolver. Você está agora no momento em que a história de Israel parece caminhar entre a luz e as sombras. A figura de Jezabel já não está mais presente, mas seu legado, tão venenoso quanto um veneno antigo, ainda corre nas veias do povo. Você sente isso quando conversa com as pessoas, vê o medo disfarçado de normalidade e a incerteza que se esconde por trás dos sorrisos. Jeú, embora tenha cumprido sua missão, enfrenta a dura realidade de governar um povo dividido e ferido. Ele tenta manter a ordem, mas sua mão pesada muitas vezes gera revoltas e desconfianças. Você sente o peso da responsabilidade nos ombros dele e sabe que até os melhores podem tropeçar quando o poder sobe a cabeça. Enquanto isso, Eliseu segue firme como um farol que não se apaga. Você está ao lado dele em várias ocasiões, observando seus milagres que quebram as leis da natureza e reacendem a esperança nos corações cansados. Eliseu cura leprosos, multiplica alimentos e até ressuscita um menino. É como se Deus estivesse mostrando que sua misericórdia é maior do que qualquer pecado e que ele está pronto para restaurar o que foi destruído. Mas o cenário político e espiritual ainda é turbulento. Você percebe que Jezabel não foi a última tentação, nem a última força a desafiar a fé do povo. Novos reis, novas alianças, novas tentações surgem. O ciclo de fidelidade e rebeldia se repete, e você entende que essa é a natureza da humanidade. No meio disso tudo, você sente uma mensagem clara: a verdadeira fé não é algo passivo. Não basta simplesmente seguir regras ou obedecer por medo. É uma escolha diária, uma luta constante, um compromisso firme, mesmo quando a escuridão tenta envolver tudo. E aqui está a parte mais importante: você está no centro dessa história. Cada passo que dá, cada decisão que toma ecoa na eternidade. Você tem o poder de escolher o caminho da luz, mesmo que o mundo à sua volta pareça afundar em sombras. Você sente uma paz suave crescendo em seu peito, porque mesmo nas tempestades, Deus está com você. Ele nunca abandona os que confiam nele. E a história de Jezabel, embora cheia de trevas, é uma lembrança viva de que a justiça divina sempre prevalecerá, mesmo que demore. Então, enquanto o sono começa a chegar, faça uma pausa, respire fundo, reflita nas escolhas que você tem feito e na força que Deus oferece para cada novo amanhecer. Antes de fechar os olhos, faça sua oração. Agradeça pela proteção, peça sabedoria e coragem para continuar firme na fé, e deixe que a paz de Deus envolva seu coração. Você está agora sentindo o peso da história, como se estivesse segurando em suas mãos as sombras e as luzes que atravessaram gerações. A figura de Jezabel já é uma memória distante, mas suas lições continuam ecoando nas decisões que o povo faz, no jeito que você encara os seus próprios desafios. Jeú segue governando, mas você percebe que nem sempre o poder corrige tudo. Às vezes ele apenas move as peças de um tabuleiro complexo, onde a justiça e a injustiça se misturam de formas inesperadas. Você entende que o verdadeiro julgamento não é feito pelos homens, mas por Deus, aquele que vê o coração, e não apenas as ações. Enquanto isso, Eliseu continua firme como um ancoradouro em meio à tempestade. Você acompanha seus passos, sentindo a força da fé que move montanhas e realiza milagres.
e sabe que essa fé não é para os fracos, é para quem está disposto a se entregar completamente mesmo quando o mundo parece conspirar contra. Você começa a perceber que na verdade essa história é sobre resistência, sobre a luta interna entre ceder às tentações do poder e da mentira, ou abraçar a verdade que liberta, sobre o preço de seguir Deus em um mundo que constantemente tenta te puxar para longe. A cidade ao seu redor parece respirar uma calma tensa. A poeira assenta, mas as marcas do passado ainda estão ali como cicatrizes que não se apagam facilmente. Você sente que essa paz é frágil, mas real. É a paz que vem da confiança em Deus, mesmo quando os ventos mudam e as tempestades ameaçam. Você olha para o céu estrelado e sente uma conexão profunda com aquela história antiga, com aqueles personagens que, apesar de tudo, são tão humanos quanto você. Eles erraram, sofreram, lutaram e foram instrumentos para que Deus mostrasse sua justiça e misericórdia. E agora é a sua vez de continuar essa jornada com coragem e fé, de lembrar que mesmo quando tudo parece difícil, você nunca está sozinho. Deus está contigo, observando, protegendo, guiando. Antes de dormir, faça sua oração. Agradeça pelo dia, pelas lições e pelo amor infinito de Deus. Peça por um coração forte e um espírito tranquilo, e deixe que o silêncio da noite te envolva com sua calma. Você está no momento final dessa jornada, olhando para trás e vendo toda a trama que se desenrolou diante dos seus olhos. A história de Jezabel não é só uma lembrança distante, mas uma lição viva que toca seu coração de um jeito profundo e real. Você sente a força da transformação que essa narrativa traz, como um espelho que reflete as batalhas internas que todos enfrentamos, a luta contra o orgulho, contra as mentiras, contra as sombras que insistem em tentar dominar. Jeú, Jezabel, Eliseu, Nabote, eles não são apenas personagens antigos, são símbolos da eterna batalha entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a fé e a dúvida. Você percebe que essas histórias são como ondas no mar, sempre voltando para nos lembrar de onde viemos e para onde devemos ir. Agora, ao fechar os olhos, você sente uma paz suave, como uma brisa leve que acaricia a pele em uma noite tranquila. A escuridão ao seu redor não é mais assustadora, porque você sabe que Deus está presente sempre ao seu lado, mesmo nos momentos em silêncio e incerteza. Você respira fundo, sentindo o coração mais leve e a mente mais calma. Essa história te convidou a refletir, a olhar para dentro, a fortalecer sua fé e a caminhar com coragem. Então, antes de dormir, faça sua oração mais sincera. Agradeça pela proteção, pela luz que nunca se apaga e pela promessa de que mesmo quando tudo parece difícil, Deus está no controle. Deixe que a paz dessa noite envolva você, suave e constante como um sussurro que te embala e protege. Durma tranquilo, com sonhos lindos e um coração renovado. Agora que nossa jornada pela história de Jezabel chega ao fim, deixe seu corpo relaxar completamente. Sinta o peso das preocupações se dissipando lentamente, enquanto sua mente flutua em calmaria. Cada respiração é mais suave, mais tranquila, como o som distante das ondas, beijando a areia. Pense nas lições que essa história trouxe, não apenas sobre reis e rainhas, mas sobre você, sobre suas escolhas, sua fé, sua coragem. Saiba que mesmo nas tempestades da vida, existe uma luz que nunca se apaga, um amor que nunca abandona. Deixe que esse pensamento acalme seu espírito e abrace seu coração. Que o silêncio da noite te envolva com sua paz e que você desperte amanhã renovado, pronto para enfrentar o que vier com força e esperança. Agora, em um sussurro suave, agradeça a Deus por estar sempre presente, guiando seus passos, protegendo seus sonhos. Boa noite e até a próxima história.